Olá! O incentivo à transparência na divulgação de dados é um dos pilares da administração pública, além de estimular a participação dos cidadãos e permitir maior controle social. A promoção da transparência pode ser um mecanismo fundamental para impedir atos impróprios e arbitrários por parte de governantes e dos administradores públicos. Pensando nisso, o CRCMG mantém o portal da transparência na internet. Por meio dele, o Conselho presta contas da sua gestão e os profissionais da contabilidade e a sociedade podem participar ativamente de sua atuação. E é sobre esse assunto que eu converso com Alexandre Bossi, vice-presidente de controle interno do CRCMG. Alexandre, muito obrigada pela sua participação. É a segunda vez que eu tenho a honra de te receber aqui no nosso programa. Alexandre, cada vez mais a gente percebe que tanto a sociedade civil quanto a imprensa estão de olho nos atos da administração pública. É possível, atualmente, a gente pensar em administração pública sem se pensar em clareza, sem se falar em transparência na tomada de decisões e principalmente na divulgação dos gastos públicos? A transparência ela é fundamental em qualquer democracia. Quando se fala de gestão do dinheiro público, que é um dinheiro da população, pressupõe-se que a transparência é o que vai garantir que a população possa acompanhar e possa cobrar do gestor público uma gestão eficiente, eficaz, efetiva, e não só na questão da corrupção. A transparência é fundamental, primeiro, para combater a corrupção, porque nós vivemos até um momento delicado do nosso país, de muito desvio de dinheiro público, a população contestando os atos da administração pública, e a partir do momento que existe mais transparência, a corrupção fica coibida. Mas não apenas a corrupção, porque além da corrupção tem a questão da má gestão ou da boa gestão. E a partir do momento que a sociedade consegue acompanhar tudo o que acontece na administração pública e através desse acompanhamento consegue interferir, a própria gestão melhora a sua qualidade. Eu acredito, eu estou seguro que nesse mundo atual, com tanta tecnologia, com tanto acesso, a transparência pode ser uma mola propulsora para o desenvolvimento do Brasil e de municípios e de estados e organizações públicas como um todo. Agora, a gente pensando, né, que já no início de 2017, vários novos prefeitos vão assumir a gestão, né, a administração pública. Qual que é a importância, Alexandre, deles darem mais credibilidade, inclusive, para o contador público e deles darem mais importância para essa questão da transparência? A questão do contador público, essa pergunta é bastante pertinente, porque quando se fala de conta pública, quem entende de conta pública é justamente o contador público. E a função principal, por exemplo, de uma Câmara Municipal, com a entrada de diversos vereadores a partir de 2017, é fiscalizar as contas públicas. O Legislativo, além de fazer leis, cuida de fiscalizar a aplicação de dinheiro público, a aplicação do dinheiro da Prefeitura. E a valorização do contador público como um servidor preferencialmente concursado que possa auxiliar o vereador na fiscalização das contas públicas é fundamental. E não só na fiscalização da conta pública, que é a conta do prefeito, mas na própria elaboração do orçamento público. Porque a lei mais importante, a principal lei de qualquer município é a lei orçamentária. E a gente percebe que muitas vezes o orçamento público não é feito, realizado com o devido detalhamento, com o devido esmero, porque falta justamente o apoio de um profissional, que seria o contador, que é o contador público, que pode ajudar nesse processo de construção do próprio orçamento público municipal e, como eu já disse, fiscalizando a execução desse orçamento, porque o prefeito executa um orçamento que foi aprovado. E quando se fala de cumprimento de contas públicas, o contador público ele é fundamental. No entanto, Patrícia, a gente vê que não existe uma valorização tão grande da contabilidade pública em municípios como um todo. A gente às vezes vê até muita preponderância de outras áreas jurídicas que também são importantes, mas eu costumo dizer quando eu faço minhas palestras pelo Conselho de Contabilidade para administradores públicos, para contadores públicos, que se eu fosse vereador ou se eu fosse um presidente de uma Câmara, eu contrataria de cara um contador público, porque ele poderia dar todo esse suporte para a função fiscalizadora do Parlamento
e ajudando, é claro, o controle social. Com certeza, e até no planejamento também das políticas públicas, né? O orçamento também faz parte disso, né, Alexandre? Vamos falar também um pouquinho dessa questão das tecnologias de informação e de comunicação. Os portais da transparência hoje, das prefeituras, das assembleias legislativas, eles são claros? Ou seja, quando eu falo em clareza, é fácil para qualquer cidadão que entra lá, que acessa a internet, que acessa esse portal, entender as informações que estão lá? Sem sombra de dúvida, as tecnologias de informação e comunicação é a grande revolução para alavancar a transparência. Se a gente pega, por exemplo, há menos de 5 anos atrás, quando não tinha ainda duas legislações, que é a Lei da Transparência, a Lei Complementar 131, e a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.257, a gente via que os portais de transparência quase que eram inoperantes, dependia mais da iniciativa do próprio prefeito. A partir do momento que existe essa lei, as prefeituras como um todo e as próprias assembleias e todas as entidades públicas passaram a publicar seus dados. No entanto, a linguagem que é colocada nesses portais muitas vezes não permite uma compreensão total por parte daquele cidadão que não tem um conhecimento básico de contabilidade pública ou de gestão pública. É o chamado orçamentês, ou contabilês, ou economês. E eu, nessas minhas andanças pelo próprio Conselho, trabalhando esse tema, eu percebo que a transparência, que era uma dificuldade há 5 anos atrás, hoje já existe. Existe até de maneira até intensiva. Muita gente não sabe, mas tudo está à disposição nos portais, ou até através de outros caminhos. No entanto, quando um cidadão comum entra nesses portais, muitas vezes ele tem que ter um pouco mais de paciência, clicar ali até achar essa informação. Então, um papel fundamental também dos profissionais de contabilidade é transformar toda essa linguagem técnica em português, de tal forma que o cidadão entre naquele portal e consiga fazer o seu julgamento, entender quais são as preferências públicas, aonde está sendo aplicado o dinheiro público. Isso é uma coisa que é um dos grandes desafios desses próximos anos. E como o Conselho Regional de Contabilidade aqui de Minas tem agido nesse contexto? O Conselho também tem um portal da transparência na internet, né, Alexandre? Sim, o Conselho, como uma autarquia pública, tem a obrigação, e assim o faz, de divulgar toda a sua gestão. E o Conselho pode dizer que atua em 2 frentes. Primeiro, na frente interna, que é a sua própria transparência, nós temos um portal que é extremamente detalhado, obedecendo toda a legislação, obedecendo uma regulamentação do Conselho Federal de Contabilidade e sob intensa fiscalização do Tribunal de Contas da União, que fiscaliza todos os conselhos profissionais de contabilidade e de outras profissões. Então, se o profissional da contabilidade ou qualquer cidadão entrar no site do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, ele vai ter acesso a todos os dados de licitação pública, contratos que são assinados, dados de contratação de pessoal e, o mais importante, a execução orçamentária. Se você entra nos pagamentos realizados pelo Conselho, e isso é muito interessante, você consegue quase que online, ou seja, com uma diferença de 2 dias, tudo que foi pago pelo Conselho, com o detalhamento de CPF ou então CNPJ daquela pessoa que recebeu aquele recurso. E você já tem no site do Conselho de Contabilidade tudo que foi pago na semana passada, todo pagamento. Então você tem o detalhamento do pagamento, isso é muito positivo e assim que a lei determina e assim que tem que ser. E uma outra atuação do Conselho de Contabilidade, que seria mais no aspecto externo, essa que a gente está falando desde o começo da nossa conversa aqui, que é a valorização do contador público. Então tem um grupo de trabalho dentro do CRC, que é o grupo de trabalho da área pública, que trata justamente da valorização do profissional da contabilidade na área pública ou da própria contabilidade pública, mostrando para o gestor público que a partir do momento que ele tem o suporte de um profissional preparado, que conhece de conta pública, de orçamento, para poder da divulgação daquilo que acontece na entidade pública, no município, por exemplo, a qualidade da informação vai ser muito melhor. Com certeza. Então, o Conselho trabalha muito com palestras, com orientação para prefeituras, no sentido de valorização da profissão e do profissional.
E a Câmara de Controle Interno do CRC, como é que ela atua? Qual que é a importância dela, Alexandre? A Câmara de Controle Interno, da qual eu sou vice-presidente, eu sou o coordenador, cuida justamente do controle, do acompanhamento das contas do próprio Conselho. Ou seja, todos os anos os profissionais pagam uma anuidade, isso é a principal fonte de receitas do Conselho, e essa Câmara analisa detidamente, com muita atenção, tudo que é gasto. Então tem reuniões mensais e tem toda uma estrutura com um contador do próprio Conselho, onde a gente acompanha tudo que é gasto. E como eu disse, a partir do momento que é pago, é tudo disponibilizado no site do próprio Conselho de Contabilidade. A Câmara tem uma função ainda de orientar a própria direção do Conselho de Contabilidade sobre como que está a aplicação do dinheiro público, que é o dinheiro do próprio profissional da contabilidade, que é o dinheiro público. Então o objetivo do controle interno é justamente assegurar que esse dinheiro está sendo aplicado com lisura, com transparência também. E em benefício da própria classe contábil, né, Alexandre? Certamente, em benefício da própria classe. Pois é, a gente está falando aqui de transparência. O que a classe contábil e a sociedade ganham com tudo isso? Tem uma frase do Dalai Lama, que eu gosto muito, que diz que a transparência diminui a insegurança e a desconfiança. Então, a partir do momento que nós temos uma Câmara de Controle Interno, a partir do momento que nós temos transparência das contas públicas, isso seja no âmbito do próprio Conselho ou das entidades públicas como um todo, diminui a desconfiança e diminui a insegurança. Quando fortalecemos a transparência, nós estamos fortalecendo a possibilidade do exercício pleno da cidadania. E que aí vem um outro problema. Eu disse que um dos desafios é a transformação dessa linguagem mais técnica numa linguagem mais acessível. Há outro desafio, outro desafio que a classe tem, a própria sociedade, é fazer com que o cidadão, no nosso caso, às vezes o próprio profissional da contabilidade, se interesse por acompanhar as contas públicas. Muitas vezes a gente vê em prefeituras que a gente visita, ou fiscaliza, ou acompanha, que o próprio cidadão, ou às vezes o próprio vereador, não tem conhecimento de contas públicas que estão à disposição de todos na internet. Muitas vezes o próprio profissional da contabilidade questiona a aplicação dos recursos do Conselho, sendo que está tudo à disposição com um detalhamento, como eu já disse, com o nome inclusive daquele beneficiário do dinheiro público. Então, esse empoderamento do cidadão, que depende muito dele também, é uma coisa que tem que ser trabalhada nos próximos anos. E aí, se falando em próximos anos, vamos falar um pouquinho de futuro. O que a transparência vai significar dentro de muito pouco tempo, na sua opinião? Eu sou muito esperançoso e eu acredito piamente que daqui a 4, 5 anos, do jeito que as coisas andam, a transparência pode ser a grande chave para a mudança que queremos no nosso país. Tem um trabalho muito interessante feito pelo Ministério Público Federal, que chama Mapa da Transparência, e que mede a cada 6 meses o nível de transparência de prefeituras, estados e entidades públicas. E veja como esse mapa da transparência evolui com o tempo. Se a gente pegar os dados de 2015, você vê que o índice de transparência, o número que se refere à transparência pública, em 2015 era de 3,82. Ou seja, de 10 pontos, a nota era 3,8. Se pegarmos o dado de 2016, nós vemos que a nota já é 5,2. E tem alguns estados, como o estado do Piauí, que é um exemplo clássico, que em 2015 o nível de transparência era baixíssimo. Passou-se um ano e esse estado já está em 6º lugar em transparência, ou seja, houve políticas internas, talvez até pela nota ruim que recebeu no ano anterior, de estimular a confecção, a elaboração de portais de transparência e portais de qualidade. Se a gente pega Minas Gerais, inclusive, lá tem um ranking de todos os municípios mineiros em termos de transparência. E se a gente conseguir quebrar essas duas barreiras, na qual a contabilidade pública e o contador público são fundamentais, que é acabar com o orçamentês ou com o contabilês, transformar em indicadores, dar clareza a isso, né? Porque uma coisa é transparência, outra coisa é clareza. Então, dar clareza a essa transparência, né? No sentido de torná-la mais acessível. E ainda,
que o cidadão exerça a sua cidadania plena, conhecendo esses dados, eu não tenho dúvida que o nosso futuro é promissor e o gestor público ele vai ter que ficar muito mais atento caso ele tenha alguma má intenção. Que já não vai pegar bem mais não ser transparente, né, Alexandre? Não gastar o dinheiro público aí em prol de toda a sociedade, né? A gente pensa por aí. Sim. Alexandre, nosso tempo está chegando ao fim. Qual a mensagem que você deixaria para a classe contábil? A mensagem é da responsabilidade que nós temos de assumir esse papel de propulsores da transparência dentro dos seus municípios. Eu quase que conclamo todo profissional da contabilidade para que trabalhe na criação de observatórios sociais, que ajude os vereadores na função fiscalizadora e que consiga, dentro do seu município, dentro da sua entidade, exercer esse papel de mola propulsora do desenvolvimento. Ou seja, o contador ele tem um papel fundamental quando se fala de transparência e controle, e nem poderia ser diferente. Muito obrigada pelas informações que você trouxe aqui para a gente e pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Encerramos aqui o nosso programa. Obrigada por acompanhar a TV CRC-MG. Não perca os nossos próximos encontros. Até lá!